Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Silva, gerente de projetos, e estou aqui para ministrar uma oficina básica de elaboração de projetos culturais. Espero que vocês gostem, espero poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e clarear as ideias daqueles que pretendem escrever seus próprios projetos ou já escrevem, mas têm dúvidas. Então a gente tem uma oficina muito básica, mas porém bem didática, e eu espero que vocês gostem. Como já falei, sou Reginaldo Silva, trabalho com assessoria cultural, né, somente com projetos, trabalho com elaboração de projetos e prestação de contas para alguns grupos aqui da cidade de Pacatuba, alguns grupos de outras cidades do Ceará e também com alguns grupos de outros estados. Sou formado, tenho graduação em gestão de eventos e também tenho especialização em gestão de projetos, tá bom? Vamos iniciar a nossa oficina, espero que vocês gostem. Eu gostaria já de iniciar lendo essa pequena observação que eu fiz, que é imaginar ou desejar algo pensando na sua concretização é um sonho. Transpor isso para o papel, isso sim é um projeto. Então, o projeto ele só pode ser considerado projeto quando você joga ele no papel, que aí você consegue desenvolver tudo que você pensa, né? Enquanto está só na sua cabeça, é apenas um sonho e que muitas vezes a gente está sonhando achando que já tem um projeto em mente. Então não é projeto ainda, tá? Projeto, ele só é projeto quando você colocá-lo no papel. E aí a gente inicia aqui, eu querendo saber de vocês, onde nascem os projetos. Você já pararam para pensar onde nascem os projetos? Geralmente um projeto ele nasce de uma situação que precisa ser transformada. Então sempre que a gente pensar em um projeto, se você avaliar bem, é para mudar, é para transformar, é para alterar, né? Então é sempre assim. O projeto ele nasce justamente da necessidade de transformação, tá bom? E aí nesse slide eu concretizo aquilo que eu tinha dito no slide passado. Então eu sonho, eu jogo no papel e eu transformo, porque o projeto ele tem isso. O projeto ele tem que ter um legado, ele tem que ter um resultado. Para você que faz projeto, que está querendo captar recurso, as empresas elas buscam projetos que transformam, projetos transformadores, né? Para isso é interessante que você veja, depois você pode colocar aí na sua casa, no Google, e colocar lá Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Vocês vão ver que vai cair lá no site da ONU, onde tem 17 objetivos que o mundo todo está trabalhando até 2030. Dentre eles a cultura. E as empresas estão ligadas nesses objetivos. Então é interessante que você que faz projeto entenda que a gente precisa ter um legado, precisa estar antenado no que acontece no mundo, e esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis é um pacto que o mundo fez para transformar o mundo em um mundo melhor. E as empresas elas buscam isso dentro dos projetos. E aí, para a gente começar de fato a elaborar projetos, é interessante que você respondam 6 perguntas. 6 que você precisa responder para que você consiga elaborar um projeto cultural. Eu digo cultural, mas em qualquer outra área. São elas: quem, o que, por quê, como, quando e quanto. E nós vamos saber por que essas perguntas, né? Que na verdade são essas perguntas que aquele empresário, aquela pessoa ou aquele avaliador que pega o teu projeto, ele precisa que você responda, tá bom? E aí a gente começa aqui a desmanchar, né, as perguntas. Então, lá quem é quem? Quem é quando você inicia um projeto que você precisa falar do seu histórico. E aí, se for um artista individual, você vai falar de você, o seu legado, o que é que você já fez, espetáculos que você participou. Na verdade, você vai dizer quem é você, né? Se você tem curso, se você não tem, se você já se apresentou fora ou não. Então, você faz um resumo da sua vida histórica e você coloca da sua vida e coloca lá no seu histórico, né? Algumas pessoas podem chamar de uma
como eu posso dizer, de uma síntese ou como é que eu posso dizer? Eu acho que de uma síntese, mas na verdade é um histórico, uma coisa bem breve, uma coisa que fala de você, tá? Se for de entidade, a entidade vai falar o que é que ela já fez, qual é o histórico dela naquele segmento cultural que ela busca apoio. Segunda pergunta é o que? Esse o que é a apresentação do projeto. Então, eu vou dizer o que é o projeto. Tá? Eu vou falar exatamente o que é ele, detalhadamente. E aí, a apresentação e objetivos. Nós temos duas informações para passar em cima disso. Se você vai trabalhar um projeto para editais, você faz uma coisa mais detalhada. Se você vai fazer um projeto para captação de recurso, aí você faz um projeto um pouco mais sucinto, uma coisa mais simplificada, não deixando de fora as principais informações, mas você coloca mais fotos, porque os empresários não têm muito tempo de ler texto, então eles preferem entender o teu projeto com o que você mostra de imagens. E a terceira pergunta é o porquê. Esse porquê seria a nossa justificativa. Você vai dizer para o empresário, ou para a prefeitura, ou para a Secretaria de Cultura, o porquê que ele deve apoiar o seu projeto. Essa é a pergunta que você tem que responder, que nós vamos detalhar um pouco mais na frente. E aí eu vou chegar lá na pergunta de quando, aliás, como seria as estratégias de ação. Como eu vou fazer para executar esse projeto. E aí eu venho para a quinta pergunta que eu tenho que responder, né? Que é quando. Eu já disse quem sou, eu já disse o que é, eu já disse o porquê, né? Que eu gostaria que a empresa me apoiasse, eu já disse como vou fazer e eu vou dizer agora quando seria o cronograma do projeto, que a gente também vai detalhar um pouco mais na frente. E aí eu chego na principal parte, a parte que todos querem saber, quanto custa o teu projeto? Essa é a nossa sexta pergunta. E aí a gente vai começar a destrinchar aqui aquelas primeiras perguntas que a gente disse. Então, tem 6 perguntas para responder, né? Para poder eu conseguir elaborar um projeto. Então, quem? Nessa primeira pergunta, quem, que eu falei que é o histórico, o seu histórico ou da entidade, aqui você vai responder quem está por trás da proposta, porque o empresário ele quer saber quem é você. Ele não vai dar dinheiro, não vai apoiar o teu projeto sem saber quem você é. Então é interessante que você tenha um bom currículo, é interessante que você tenha um bom portfólio, ou você, ou a entidade, né? Principalmente você, porque mesmo a entidade, pessoa jurídica, ela tem um presidente. Então esse presidente ou esse projetista, essa pessoa responsável pela execução do projeto, ela precisa fazer o empresário ou o avaliador conhecê-la. Aí como é que a pessoa conhece? Com um bom currículo, com comprovação curricular, com um portfólio, com fotos, com vídeos, com cartas de apoio, com cartas de referência, certo? E se for a entidade, é a mesma coisa. Então, a pergunta quem seria o histórico seu e o histórico também da entidade. E aí eu chego na segunda pergunta, que é o quê? O que é isso? Essa pergunta o que é a apresentação do projeto. E aqui nessa apresentação, você apresenta o título do projeto. Tá? Vale ressaltar que o título é meio caminho andado, né? Quando você fala, quando você consegue elaborar um bom projeto, um bom título, ele diz muito a que veio. Então as pessoas quando vê o título, ele tem que ser impactante. O título ele tem que ser impactante. Então é uma peça de teatro, é uma peça de teatro. Eu vou falar do menino, do menino Jesus. Eu vou falar do Natal, mas aí o meu tema ele tem que ser o tema, né? Ele tem que ser o título para poder causar curiosidade em quem vai avaliar o teu projeto. E aqui aí você fala do título, né? Você faz um resumo, o resumo do projeto com as principais informações, sucinta, sabe? Sem deixar nada de fora. Né? Aí apresenta o projeto de forma clara, facilitando o entendimento do avaliador, mesmo que ele não te conheça, mas se você conseguir passar os detalhes mais importantes, ele vai encher os olhos, ele precisa acreditar no teu projeto. Essa é a verdade, tá?
E aí, por fim, você coloca aí, ainda dentro das apresentações, você coloca os objetivos, tá? Apresentando os resultados e produtos finais que pretende atingir, o período, público e o local de realização. Na verdade, aqui essa apresentação ela é um resumo de tudo. A gente também pode chamar de briefing, tá? Mas a apresentação ela é isso. E aí eu chego na pergunta por quê, que seria a nossa justificativa. E na justificativa você deve explicar todos os porquês do projeto. A relevância, os benefícios, a metodologia, por que essa metodologia que você escolheu é a melhor, os aspectos que favorecem a sua implantação, as potencialidades. Você vai falar se o projeto é um projeto inovador, né? Se nunca teve nada igual, se teve, você fazer um breve comparativo. Aqui também você precisa responder e convencer o porquê o investidor deve apoiar o teu projeto. Então, se você conseguir trabalhar, conseguir dizer a ele o tamanho da relevância do projeto para aquela comunidade ou para aquele público específico, com certeza lá você vai achar a melhor maneira de implantar, os aspectos que favorecem, as potencialidades, né? Enfim, tudo isso é extremamente importante ser explorado nessa justificativa que seria a pergunta 3, o porquê que eu devo apoiar o teu projeto. E aí eu chego na quarta pergunta, que seria como. E aí nesse momento você apresenta a sua estratégia de ação, ou seja, todas as etapas do projeto. Metas, atividades, detalhada, lembrando que cada meta pode ter até 3 etapas e cada etapa pode ter até 4 atividades. Então, você tem que detalhar isso muito bem para que a pessoa que está avaliando possa entender cada meta, cada etapa e cada atividade. As atividades elas podem acontecer simultaneamente, como as etapas também. Tá? Então, esse cronograma de atividades ela é fundamental para que a empresa ou o avaliador entenda exatamente aquilo que você vai fazer, o que você quer, qual o propósito e o quão você é organizado na sua execução. E aí eu chego lá na quinta pergunta, que seria quando? Essa resposta você responde apresentando os prazos do projeto. Início, meio e fim. Pode ser por meio de gráfico ou texto. A melhor forma, do jeito que você achar melhor que deve apresentar. O cronograma é de extrema importância para o entendimento de quem está avaliando, né? Aqui você também pode elaborar uma matriz de responsabilidade. Eu acredito que todos conheçam. É uma tabela onde você coloca o nome da pessoa, a tarefa que ela vai fazer, o dia que ela começa, o dia que ela termina, quando ela entrega. E aí essa matriz de responsabilidade é de extrema importância para quem trabalha com projetos culturais, né? Então, se você trabalha elaborando o seu próprio projeto, é interessante que você não vai fazer nada só, né? Então, você tem uma equipe. Vai lá na tabelinha, coloca lá quem coordena, quem auxilia, quais as atividades de cada um, qual o período que ele tem que fazer e está tudo bem. E aí eu chego aqui no final, né, já quanto, como eu disse, é uma oficina muito rápida, só de esclarecimento do que seria elaborar um projeto de verdade, né? E aí eu digo que esse quanto custa cabe numa segunda aula, numa segunda oficina, num segundo bate-papo, porque nós vamos trabalhar com orçamento, nós vamos trabalhar com planilha de custo, com plano de trabalho, e aí a gente precisa de um segundo momento para que a gente consiga clarear um pouco mais as ideias, né? Mas eu espero ter contribuído. Esse vídeo, caso o projeto seja aprovado, vai ser disponibilizado, vai ficar disponibilizado na Secretaria de Cultura e Turismo de Pacatuba, e de repente a gente consegue ir presencialmente e convocar todos os artistas da cidade para trabalhar um pouco mais nessa elaboração de projetos culturais, tá bom? No demais, muito obrigado, agradeço a todos, e o nosso próximo vídeo vai ser quanto custa o teu projeto, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.